A propósito de geometria sintética, na figura estão representados o triângulo ABC, isósceles, cujos lados que têm o mesmo comprimento são CA e CB, e um trapézio isósceles ABRS, com AS e RB, os lados não paralelos com o mesmo comprimento. E o quadrilátero amarelo GFED, cujos vértices são os pontos médios dos lados do trapézio. As diagonais AR e SB são diagonais do trapézio. DF e GE são diagonais da figura amarelo. O desafio que se propõe: que condições deve exigir a AB, a DF e a CD, portanto a AB, a CD e a DF, para que o losango seja quadrado. Como nos é proposto no desafio encontrar uma condição em que se encontrem estas três incógnitas, AB, DF e CD, vou começar por arrastar o ponto C e ver o que acontece às medições que estão aqui nesta coluna. Este grupo e depois este. Eu vou sinalizar este grupo e depois também este grupo ao mesmo tempo. Verifica-se que estas quatro primeiras componentes têm o mesmo comprimento e estas aqui embaixo, que é a medida de AR diagonal e AS também diagonal do trapézio, têm o mesmo comprimento entre elas, claro, evidente. Isto, e depois há outra observação que se tem de ter, esta marca que está aqui, também é importante. Vamos então continuar a arrastar C e verificar aquilo para que eu tinha dito há um bocadinho. Não há dúvida nenhuma que o primeiro grupo, mesmo comprimentos, o segundo grupo, outros comprimentos, mas os mesmos comprimentos, e passamos agora a arrastar, por exemplo, um outro ponto, por exemplo, F. Continuamos a ver neste arrastamento as mesmas considerações, as mesmas características. Estas quatro medições são todas com o mesmo comprimento e estes têm o mesmo comprimento, isto é, as diagonais do trapézio têm o mesmo comprimento. Se deslocar A ou B para um lado ou para o outro, continuamos a observar as mesmas características. E atenção, a mesma marca aqui designada, que é uma marca que indica que porque estas duas diagonais são perpendiculares. Vamos para outra posição de AB, agora alongado, e verificamos na mesma que todas estes comprimentos se mantêm o mesmo e estes também dentro de outra medida, é evidente. Vou agora passar para o comprimento da AB para 10 centímetros. Depois eu explico porquê. E o arrastamento dos outros fazem com que a figura se desloque para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo. Portanto, não desfiguram a figura. Todos estes pontos que eu disse, o D também e o E também,
Portanto, só os pontos A, B, F e C é que interferem nestas medições. Portanto, qualquer modificação que eu fizer, isto é, arrastamento de C, A, B ou F, eu obtenho sempre uma figura com as mesmas características. A figura do meio, a figura amarela, é uma figura que é losango. É losango porque tem 4 lados iguais e paralelos 2 a 2. Bem, isto prova-se com bastante facilidade, porque isto é uma linha média deste triângulo e como linha média é paralelo a este lado. E mais, o comprimento desta linha é metade do comprimento desta outra. Isto prova-se. Não agora, mas noutros vídeos que eu já fiz. Então, perguntar-se-á para quando é que esta figura aqui dentro é quadrado. Pois bem, quando este ângulo for de 90 graus, vamos ver. Quando o ângulo formado pelas diagonais do trapézio for de 90 graus. Quando isso acontece, os ângulos desta figura são todos retos e atenção que esta marca continua sempre na mesma. Exatamente, isto é um quadrado. Porque tem os lados iguais no comprimento, os ângulos são todos retos e a medida do AR e a medida do SB mantém-se sempre as mesmas, até porque isto é uma característica das diagonais de um trapézio isósceles. Depois desta investigação, comecei por analisar os comprimentos CD com DF quando o losango passa a quadrado. E registrei numa tabela estes dados. O comprimento da AB mantém-se constante, foi essa a premissa para que eu fiz desde o princípio do problema, e CD e DF têm vários comprimentos. Mas depois de muita experiência verifiquei para que efetivamente não havia aqui nada para que me indicasse que houvesse uma sequência, e eu tive sempre um pressentimento da sequência. E como isso não tinha acontecido, acabei por comportamentar este comprimento CD em 5 cm de cada vez. E assim aparecem 5, 10, 15, 20, 25, 30, não se vê o resto. E vou fazer um estudo com os comprimentos de AF ou CD, peço perdão, de CD de 5 cm, depois de 10, 15, 20, e ver o que é que acontece quando eu pretendo para que essa figura passe a quadrada. Vamos ver posição por posição. Comecemos com a altura de 5 centímetros. Pronto. E agora vou à procura do quadrado. Isto é, vou arrastar F de tal maneira para que este ângulo, ou este ângulo que está aqui, desculpem, seja de 90 graus. Arrasto 90 graus, tenho aquilo que queria, porque o losango passou a quadrado. Registro estes valores na tabela lá de cima. E aí estão eles. Agora vou fazer outras medidas. Vou, por exemplo, para fazer CD 10 cm, portanto, a altura do triângulo, e depois vou ver o que é que se passa com a altura do trapézio. Faço o mesmo estudo, vou arrastar F até atingir os 90 graus e, atingidos os 90 graus, obtenho o quadrado. Registro estes valores na tabela seguinte
E assim por diante, agora com 15 centímetros de altura do triângulo, vou ver o que é que se passa com a altura do trapézio. Registro, lá está, outra vez a configuração do quadrado, com estes dados, registro estes dados na outra tabela, vou agora para 20 centímetros, vou fazer o mesmo estudo a 20, 25 e 30. Portanto, agora é só registrar quadrado, registro estes três valores na seguinte tabela, vou a 25 centímetros, não se vê, mas isso estão lá. Vou à procura dos 90 graus, aí está, registro mais uma vez estes elementos e por fim vou à altura de 30 centímetros e registro e portanto indico aqui para aquilo que consegui. A partir daqui já me palpita uma determinada sequência, mas ainda não percebi muito bem. Então o que é que eu resolvi fazer? Dividir o DF, o comprimento DF por AB, mas antes disso, talvez o CD por AB, e é isso que eu fiz. DF por AB, em todas estas tabelas, e os resultados estão aqui à vista. Agora já se vê melhor que há aqui uma sequência, mas que sequência é? Então eu vou mudar estes números que estão em decimal, em número decimal, para número fracionário, para se ver ainda melhor. E o número fracionário que apareceu, sem dúvida nenhuma, não era isto. Peço imensa desculpa, era isto é que era o número fracionário. Isto é um avanço. E os números fracionários que aparecem aqui são 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7, e isto indica logo realmente uma sequência. E depois, adiantei-me há bocadinho, fiz também o quociente entre CD e AB, já que eu tinha feito entre DF e AB, agora vou ver o que é que se passa com CD com AB. Estão aqui os resultados indicados e a partir daqui formulo o termo geral. O termo geral é este, está aqui. Eu pus aqui para x maior que 0, mas embora neste estudo o x seja de meio em meio, portanto meio, 1, meio, 2, meio, 3, mas prova-se, isto mais à frente se vai ver isso, que para qualquer x positivo isto acontece. Isto é, mas eu não quero isto, porque aqui não está nada indicado AB, nem DF, nem CD. Tenho que realmente fazer o resto de cálculo e substituir o x por este valor que está aqui. Portanto, neste ponto de vista, valor geral, CD/AB. Pronto, é isto, é o que aparece aqui. DF sobre AB, que é esta quantidade, é igual a 2x sobre 2x mais 1. Substituindo, isto é tudo cálculo, aparece o primeiro cálculo e depois de continuar este cálculo termina com a resposta que é mesmo esta. Aqui está uma relação entre aquilo que se pedia, DF, CD e AB. DF, CD e AB. Em geometria axiomática, vamos provar que aquela proposição que acabamos de ver ali atrás é verdadeira. Então, temos aqui o triângulo ABC, que é semelhante ao triângulo CRS por ângulo-ângulo. Tem dois ângulos iguais, portanto, ou geometricamente iguais, ou com a mesma amplitude, portanto, os dois triângulos são semelhantes. E da semelhança tiram-se proporções. Só me interessam estas duas proporções.
o SR pertencente ao triângulo SRC sobre AB, o comprimento AB, está para CF, que é a altura daquele triângulo mais pequenino, para CD, a altura do triângulo maior. E isto tudo pode ser escrito de outra maneira, desta, e ainda desta outra maneira. Porquê? Porque CF não é mais que o comprimento de CD menos o comprimento de DF. E, substituindo o CF por este valor, encontra-se esta expressão. Continuando. O triângulo, agora nesta figura, o triângulo HRS, mais pequenino, e o triângulo AHB, são triângulos retângulos e isósceles. E como é sabido, a altura relativa à hipotenusa é igual a metade do seu comprimento. Podemos ver aqui em geometria. Cá está um triângulo retângulo com os dois catetos com o mesmo comprimento. A altura referente à hipotenusa é metade da hipotenusa. Graficamente, está aqui isto tudo bem explicado. Para este exemplo e para outro qualquer que apareça. Isto é, o triângulo HRS, no triângulo FH, é metade de SR. E, portanto, SR é o dobro de FH. Bem, isto aqui foi por aquilo que se disse há bocadinho. É que neste triângulo, está aqui, este é um triângulo isósceles e, ao mesmo tempo, retângulo. Está aqui a explicação. No triângulo AHB, DH é igual a metade de AB, por as mesmas razões. Aqui indiquei o número 4, ali indiquei o número 3, referenciei, porque vai ser preciso mais à frente. Como CD, que é a altura do triângulo, é igual a CF, a altura do triângulo mais pequeno, mais o comprimento da altura de FH. O FH é daquele triângulo mais outro, o menor deles todos, mais DH. É FH igual a CD menos CF menos DH. Mero cálculo. Substituindo o valor de FH em 3, surge SR igual a 2, que multiplica CD menos CF menos DH. Isto é cálculo normal. Substituindo depois o DH em 4, vem uma outra expressão, 2 que multiplica, portanto, há bocado eu disse para que tinha substituído o DH por um meio de AB, cá está. Pronto. É mero cálculo. Continuando com o mero cálculo, e ainda com o mero cálculo, aparece a expressão 2 que multiplica 2F, DF menos 1 meio de AB, mas substituindo o SR em 2, o 2 está aqui, no SR, o que é que aparece? AB que multiplica CD menos... Atenção que isto aqui, o AB foi multiplicar aquela fração. Portanto, o AB, a fração, portanto, será a segunda, será SR igual a AB vezes isto, é o que está aqui, é igual a 2 vezes o DF, isto é, o que está aqui.
portanto, igual àquele valor que foi encontrado anteriormente. Continuando para cálculos, meramente cálculos, ainda cálculos, e, por fim, isto são cálculos normais, por fim, a fórmula que interessava para achar. A tal que já se tinha visto quando estudámos em geometria dinâmica. Logo, está confirmado que realmente aquela forma é válida para todo o x positivo. E mais, para acabar, dou aqui uma curiosidade, que a medida de f é sempre menor que a medida de AB. Isto é, a medida da altura do trapézio é sempre menor que a do comprimento da base. É lógico, mas é verdade. Pronto.